Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. E hoje, novamente, a gente precisou de fazer uma aula gravada. Mas as nossas demais aulas vão ser realmente ao vivo, porque hoje teve imprevisto, e eu precisei gravar a aula. Como nas nossas primeiras aulas, vamos sempre, entregar a nossa vida, a vida da nossa família, todo o nosso meio, debaixo da proteção de Nossa Senhora. Para isso, vamos nos consagrar a ela, pedindo a ela que nos oriente, que nos encaminhe sempre na direção do bem e no caminho da luz. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Vamos também chamar aquele que nos deu a vida de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos aqui e sempre vamos estar reunidos, em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, na aula passada eu tinha pedido para vocês fazerem, para a gente corrigir hoje, a página 26, certo? Já que a gente está vendo o texto científico, texto de divulgação científica, para que vocês respondessem essa atividade, vocês precisariam fazer a leitura da página 25. Vamos só rever a leitura da página 25 para a gente poder fazer a correção da atividade, certo? Nesse capítulo, você lê um texto de divulgação científica sobre a descoberta de uma nova espécie de pterossauro. Agora leia uma explicação para animais extintos. Animais extintos. Animais que existiram em épocas passadas, mas que desapareceram e não são mais encontrados exemplares vivos. Seu desaparecimento se deve a catástrofes ambientais, naturais ou a condições climáticas extremas. Também são fatores a ação antrópica, como destruição do habitat ou a caça predatória. Nós vamos ver agora o que é essa ação antrópica. É qualquer ato realizado pelo ser humano que cause modificação dos recursos naturais para uso, consumo ou transformação destes. Não necessariamente se trata de uma ação que acarreta efeitos negativos ao ambiente. Podemos chamar de ação antrópica o desmatamento, a poluição, o plantio de uma árvore ou a reciclagem. E nós temos também, como outro fator, a caça predatória, que a caça predatória, acho que todo mundo sabe o que é a matança excessiva de seres vivos de um ambiente onde o número de indivíduos abatidos é tão grande que impede que a população tenha tempo de se recompor por meio da reprodução, aumentando desse modo as chances de extinção da espécie. A prática clandestina da caça predatória é crime, certo? A foca branca aqui, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha, é muito caçada por causa do valor da sua pele, usada na fabricação de casacos e outros adornos, A gente tem a ararinha azul, que também, devido a essa caça predatória, ela está em extinção. Nós temos o jacaré de papo amarelo, também é um exemplo de animal que está em extinção por conta da caça predatória, A gente existe aqui na nossa fauna brasileira, nós temos vários e vários exemplos de animais, que estão sendo extintos pura e simplesmente pela caça predatória, pela ação do homem, pela ganância do homem. Na página 26 agora, eu pedi para vocês fazerem essa atividade
onde nós vamos, né, com base nos textos que a gente leu, nos 3 textos que a gente leu, nós vamos responder essa atividade. Então, questão 1. Os verbetes lidos apresentaram alguma informação nova a você? Qual deles você achou mais interessante? Olha, o que são os verbetes, né, pessoal, que a gente viu na aula passada? São aquelas palavrinhas em negrito, né, que estão presentes no dicionário, que à frente a gente vai colocar o significado para cada um deles, certo? Esses verbetes que vocês leram aqui, animais extintos e extintos pode ser um verbete de dicionário, certo? Então, na segunda questão, das formas de extinção mencionadas no verbete, qual causou o desaparecimento dos pterossauros do texto da leitura 1? Foi por ação antrópica ou foi pela caça predatória, né? Eles foram extintos, né, pessoal, pela ação antrópica, né? Que nada mais é do que um evento natural, uma ação do tempo, né? Que acarreta efeitos negativos ao meio ambiente. Então, os pterossauros, né? Eles foram extintos por eventos naturais, ou seja, pela ação antrópica. Terceira, no verbete, animais extintos, as expressões ação antrópica e caça predatória estão em destaque. Por que essas expressões foram grafadas dessa forma? Por que essas expressões foram grafadas dessa forma? Então, a resposta, pessoal, é para informar o leitor que se trata de verbetes também disponíveis no dicionário. Para informar o leitor que se trata de verbetes também disponíveis no dicionário, possibilitando aos interessados se informar mais sobre o tema ou mais sobre o assunto. Então, para informar o leitor que se trata de verbetes que estão disponíveis também no dicionário, possibilitando aos interessados se informar mais sobre o assunto. Possibilitando aos interessados se informar mais sobre o assunto. Letra B da terceira questão. Letra B. Onde mais é possível encontrar textos com esse tipo de destaque? Onde mais é possível encontrar textos com esse tipo de destaque? Onde mais é possível encontrar textos com esse tipo de destaque? Na internet. Na internet, pessoal, a gente vê aqueles hiperlinks, né, que são às vezes umas janelinhas que direcionam para outra página, né? Na internet, através dos hiperlinks, né, que mostram ao leitor a direção para mais informações sobre o assunto tratado. Na internet, que mostram ao leitor mais informações sobre o assunto tratado através dos hiperlinks. Quarta questão. Releia o verbete ação antrópica e assinale as alternativas que correspondem aos efeitos descritos nesse verbete. Então, na ação antrópica está dito: qualquer ato realizado pelo ser humano que cause modificação dos recursos naturais para uso, consumo ou transformação destes. Não necessariamente se trata de uma ação que acarreta efeitos negativos ao ambiente. Podemos chamar de ação antrópica o desmatamento, a poluição, o plantio de uma árvore ou a reciclagem. Então, quais desses eventos aqui que a gente vai ver, né,
que são descritos nesse verbete, que correspondem à ação antrópica: queimadas em florestas, geadas, meteoros, limpeza de rios, furacões e extração de madeira. Qual é desses itens que corresponde à ação antrópica? Então, nós vimos lá que tem queimadas em florestas, né, que acarretam efeitos negativos para o meio ambiente. E a limpeza de rios. Queimadas em florestas e a limpeza de rios. Pessoal, só um parênteses aqui para a gente situar mais no texto. As queimadas, elas destroem muito as florestas. A gente viu ultimamente nesses noticiários, né, gente? Que lá na região sudeste, na região centro-oeste, né? Em todo o Brasil, eu digo lá nessas regiões, porque são regiões onde está acontecendo muito isso, né? As queimadas. E vocês sabem que o fogo, onde ele vai, ele destrói toda a fauna e toda a flora daquele ambiente. Então, ali também existem animais, né, que poderiam viver só naquele habitat e que podem correr seriamente o risco de extinção. Né? E além disso, eles poluem o ar, matam os animais silvestres e além de expulsá-los de seu habitat, né? Que é uma ação que também ocorre com a extração da madeira. Já a limpeza de rios é uma ação positiva, né? A limpeza de rios é uma ação positiva, pois tenta reparar os estragos causados pelo próprio homem. Então vocês iam responder: queimada de florestas, limpeza de rios e a extração da madeira, né? Todos esses elementos são consequências, né? Causas da ação antrópica. Quinta questão. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas a respeito dos textos lidos nesse capítulo. Todos os textos pertencem ao mesmo gênero, são textos de divulgação científica? Sim ou não? Não, né, gente? O primeiro é um texto de divulgação científica. E esse segundo que a gente leu, ele é um texto... Qual foi o texto de divulgação científica que a gente leu, pessoal? Lá na página 22, onde a gente leu a planta chorona, né? A gente leu a planta chorona, que lá também era um texto de divulgação científica, certo? É tanto que ela está publicada lá na revista Ciência Hoje das Crianças. Mas esse texto que a gente leu aqui, né, dos animais extintos, né, ele não deixa de ser um texto científico, mas de caráter mais informativo. Então, a primeira opção, todos os textos pertencem ao mesmo gênero, são textos de divulgação científica, então é falso. Todos os textos tratam de assuntos relacionados à ciência, verdadeiro. Os dois são científicos, né? Mas o primeiro é divulgação científica e o segundo é um pouco mais informativo. Mas todos os dois textos que a gente leu, eles se referem à ciência. Então, a segunda opção é verdadeira. Terceira opção. O objetivo do texto apresentado na leitura 1 é expor uma descoberta científica. Verdadeiro. Quarta opção. O objetivo do texto apresentado na leitura 2 é propor a verificação de uma hipótese científica. Verdadeira. E a última opção. Os verbetes apresentados na seção Uma Nova Leitura explicam conceitos apresentados no texto da leitura 2. Falso. Olha, os verbetes apresentados na seção Uma Nova Leitura, certo? Explicam conceitos apresentados no texto da leitura 2. É falso, viu, gente? Então, pessoal, olha. Hoje nós vamos conhecer, né? Reconhecer, porque vocês já viram muito isso lá no Fundamental 1. Nós vamos reconhecer uma classe gramatical que já é muito, muito importante na língua portuguesa, que são os verbos, né? O que são verbos?
São aquelas palavrinhas que na frase elas expressam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Existem frases sem verbo? Existe. Mas existe oração sem verbo? Não. Toda oração precisa ter um verbo, certo? Esse verbo, novamente revisando, ele tem a função de mostrar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza praticado pelo sujeito, né? Então, o sujeito pratica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza é presente na frase, certo? Vamos começar a nossa atividade aqui e ao longo da atividade nós vamos reconhecer mais as características do verbo, sendo que nós vamos, ver esse assunto do verbo aqui no nosso módulo 4, mas nós vamos também compreender melhor quando a gente for lá para a nossa gramática, que a gente fizer o complemento do estudo desse verbo por lá, certo? Então, o verbo, nessa sessão, você vai estudar uma classe gramatical muito significativa da nossa língua. É o verbo. Leia a HQ do personagem Marco. O Marco, deixa eu aumentar só mais aqui a tela para vocês ficarem melhor para ler. O Marco, veja o que eles estão fazendo. Brincando num balancinho, não é? Pi, pi, pi. Ou seja, o despertador acordou. Depois ele foi para onde? Foi para sala de aula, não foi? Olha aqui. Depois ele foi brincar no parquinho. E logo depois ele foi com um amigo dele tomar sorvete. Engraçado. Foi um dia tão gostoso, mas parece que faltou alguma coisa. Bom! Ah, era isso. Oi, meu bem. Então ele sentiu falta de quê? Olha aqui. Então, pessoal, olha. Essa HQ tá lá no Marco e seus amigos, né? O Taco X. Tá disponível no marcoeseusamigos.com.br. Então, na letra A, você costuma ler textos desse gênero? Compartilhe com seus colegas. Qual é o texto, né, que a gente leu? Pessoal, história em quadrinhos. A história em quadrinhos, a gente utilizou muito ela lá no segundo, terceiro bimestre, né? Na nossa disciplina de redação. Nós apresentamos todas as características das histórias em quadrinhos, na disciplina de redação, na disciplina de literatura também. Hoje nós aprendemos que a história em quadrinhos, né? Ela é uma história contada dentro de uma sequência de quadros, da esquerda para a direita, onde os personagens vão falar dentro de balões. Esses balões são de fala, de pensamento, de ideia, uníssono, ou seja, para cada situação comunicativa, né, existem a presença dos tipos de balões. Nós aprendemos também os tipos de letra, nós aprendemos os onomatopeias, né, e assim por diante. Letra A. Você costuma ler texto desse gênero? Sim ou não? Pessoal, quais são, assim, as personagens das histórias em quadrinhos de vocês que vocês mais gostam? Pessoal, olha, tem a turma do Armandinho, que é uma delícia da gente ler, ele é muito crítico, sabe? Tem a turma da Mônica, tem a turma do Chachado, tem a turma do Chico Bento, tem a turma do Zé Lelé, tem a turma do Garfield, ou seja, existem, né, uma infinidade de tipos, né, de histórias em quadrinhos que são feitas para divertir. E essas histórias em quadrinhos também, elas não são direcionadas só para o público infantil. Por exemplo, eu sempre gostei, sempre vou gostar de história em quadrinhos, né? Então, elas servem para divertir, para provocar humor, para mostrar uma crítica sobre um determinado assunto e assim por diante. Letra B. Na letra B, você vai descrever as ações que o personagem Marco praticou durante o dia. O que foi que ele fez durante o dia? Né? Começando lá do primeiro quadrinho, né? Onde ele fez o quê?
no segundo quadrinho, no terceiro, no quarto, no quinto. Vocês vão descrever todas essas ações que foram praticadas pelo personagem aqui na letra B da primeira, certo? Olhem todas as ações dentro do quadrinho. Tá tudo certo, pessoal? Então, pessoal, olha. Descreva as ações que o personagem Marco praticou durante o dia. Então, a gente pode perceber que ele acordou para ir à aula, não foi? Olha, acordou para ir à aula, brincou de estilingue, brincou no balanço, tomou um sorvete, conversou com o seu colega, que é o Galapinha, e no final do dia caiu após ele ser abraçado pela Paty. Certo? Então, todas essas ações foram realizadas, né? Todas essas ações foram realizadas pelo personagem Marco. Letra C. Segundo o personagem, o que faltou para que o dia fosse completo? Justifique, né? Aqui no último quadrinho, vocês podem perceber que ele diz muito bem isso. Então, respondam a letra C. Tá dando certo, pessoal? Segundo o personagem, o que faltou para que o dia fosse completo? Justifique.
Segundo o personagem, o que faltou para que o dia fosse completo? Justifique. Faltou ele ser derrubado pela Patty. Vírgula. Pois isso faria parte da rotina dele. Quer dizer, todos os dias, né? Todos os dias a Patty derrubava ele. Todo dia ele estava sentindo falta disso. Então, faltou ele ser derrubado pela Patty, pois isso fazia parte da rotina dele, né? Como é que a gente pode ver isso? Olha, desde lá do primeiro a gente não vê a presença da Patty. A gente só vai ver a presença da Patty, que é a amiga dele, né? Lá no último quadrinho, não é isso? Na letra D. De que forma é criado o humor nessa história em quadrinhos? De que forma é criado um humor nessa história em quadrinhos? Pessoal, olha, a gente percebe que o humor, né, nessa história em quadrinhos acontece principalmente nas últimas cenas, né? Em que o personagem do Marco, ele percebe que tá faltando alguma coisa na vida dele, né? No seu dia a dia. E em seguida a Patty aparece para abraçá-lo, derrubando e esclarecendo que havia sentido falta. Ou seja, ele estava durante todo o dia, né? Ele estava assim, mas quando ele chegou lá no final do dia, ele estava sentindo falta de alguma coisa. Era justamente ele ser derrubado pela Patty, porque todos os dias ela fazia isso, certo? Então, durante o dia, Marco praticou diversas ações, como acordar, brincar, balançar e cair. Não foi, gente? Então, perceba essas palavras. Acordar, brincar, balançar e cair, certo? As palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, situando os fatos no tempo, são chamadas de verbo. Como eu já falei para vocês lá no início da aula, verbo é a palavrinha que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? A gente vai ver mais especificamente esses tipos aqui. Veja alguns exemplos abaixo. Verbo expressando ação. Marco brincou muito durante o dia. Brincar indica uma ação praticada pelo sujeito, não é? O verbo expressando o fenômeno da natureza. Chove muito em Manaus, certo? Chove muito em Manaus. Trovejou ontem à noite. Neblinou pela manhã, né? Nevou nos Estados Unidos. Todas essas palavrinhas, elas mostram o fenômeno da natureza. E o verbo expressando o estado. Valéria estava doente e ficou feliz com as visitas que recebeu. Ser, estar, permanecer, ficar, andar. São exemplos, pessoal, de verbos, né? Que mostram um estado. Não é uma ação, não é uma mudança de estado, não é um fenômeno da natureza, mas indica um estado permanente do sujeito, ok? A locução verbal. Na língua portuguesa, há expressões formadas por mais de um verbo, que recebem o nome de locução verbal. Nessas expressões, a ideia principal é apresentada pelo verbo principal, que vem antecedido por um verbo auxiliar. Ou seja, a locução verbal é a expressão, né, composta por dois verbos. Um verbo principal e um verbo auxiliar, né? A gente viu a locução adjetiva, né, que é composto por dois adjetivos onde existe um principal e um auxiliar. Na locução verbal não é diferente, né? A locução verbal é composta por dois, né, por dois ou mais verbos, né? Onde existe a presença de um verbo principal e de um verbo auxiliar.
que esse verbo auxiliar, ele não tem sentido próprio, ele só existe, né? Só vai existir com um sentido com a presença do verbo principal. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ficar, ir, haver e ter. Estou admirada com as notas, né, dos alunos de português do 6º ano, né? Estou admirada. Então, o que? Estou é o verbo auxiliar e admirada é o verbo principal, como a gente vê nesse exemplo aqui. Por exemplo, Marcos está fazendo pipoca. Qual é o verbo principal? O verbo fazer, né? Que é aquele está no gerúndio, fazendo. E o verbo auxiliar, que está auxiliando o verbo principal, é o verbo estar. O segundo exemplo. A mãe ficou admirada com o presente. Qual é o verbo principal? Admirada. E o verbo auxiliar, que vem complementar o verbo principal, é ficou, certo? Então, a locução verbal, né, é a presença de dois verbos na frase, sendo que juntos, viu, gente? Juntos, não são separados, não. Não na oração, não, é na frase. Quando a gente percebe que existe um verbo principal, que tem um sentido mais completo, e tem o verbo auxiliar, que vem complementar o sentido do verbo principal. Ok? Nós vamos agora, pessoal, a gente está passando aqui, mas não se preocupem que a gente vai, através de TDs, através de atividades, através da gramática, nós vamos especificar mais o assunto do verbo, certo? Porque aqui no livro ele traz o assunto, mas de uma maneira mais geral. A gente precisa complementar esse assunto, né, lá na nossa gramática. Conjugação verbal. O que é conjugar, né? Conjugar é quando você vai utilizar-se das pessoas do discurso, né? E vai adequar esses verbos usados nas pessoas do discurso dentro da frase. As terminações verbais auxiliam a identificar a qual conjugação terminado o verbo pertence, né? Se eu digo falar, falar é o verbo de primeira conjugação, porque ele termina em... estou me antecipando, vamos ver logo aqui o assunto. As terminações verbais auxiliam a identificar a qual conjugação determinado verbo pertence. 1. Releia um trecho do texto. Nova espécie de pterossauro é descoberta no Brasil. Ao contrário do que aparentam, os pterossauros não são dinossauros. Considerados répteis voadores, eles se diferem dos dinossauros em um conjunto de características anatômicas identificado pelos cientistas ao longo dos anos. Com o fato de os pterossauros terem desenvolvido o 4º dedo, enquanto os dinossauros tinham 3, certo? Como as formas verbais em destaque são registradas no dicionário, nós vimos que lá no verbete de dicionário, nessas formas verbais, elas são utilizadas sempre no infinitivo. O que é infinitivo? Quando eu digo exatamente o nome do verbo. Aparentam. Qual é o infinitivo de aparentam? Aparentar. Diferem, né? Qual é o nome do verbo? Diferir. Terem. Qual é o nome do verbo? Ter. Então, quando a gente vai procurar um verbete lá no dicionário, a gente não vai encontrar a palavra conjugada, não. Nós vamos conhecer, nós vamos localizar lá no verbo, né? Esses verbos no infinitivo, certo? Então, como as formas verbais em destaque são registradas no dicionário, aparentam, aparentar, diferem, diferir e terem, ter. Então, percebam, pessoal, que quando vocês forem procurar, eu vou procurar o significado da palavra cantamos lá no dicionário. Você não vai encontrar de maneira nenhuma a palavra cantamos, porque lá ela está conjugada. Eu vou encontrar a palavra cantar, porque é exatamente, né, o nome do verbo que a gente chama de infinitivo, certo?
Então, como as formas verbais em destaque são registradas no dicionário, nos verbetes de dicionário, as formas verbais em destaque são aparentam, vai estar como aparentar. Diferem, vai estar como diferir. Terem, como ter. Certo? Primeira conjugação. Na língua portuguesa, os verbos pertencem a 3 conjugações. Pessoal, muito cuidado nessa hora. Isso aqui é questão de toda a nossa gramática da quarta unidade. Toda a nossa quarta unidade nós vamos ver verbo, conjugação de verbo, tempos verbais, modos verbais. Portanto, se vocês não conseguirem pegar o fio da meada a partir de agora, quando chegar lá no final, vocês vão se perder, porque um assunto vai puxar o outro. Certo? Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Perguntar, comprar, amar, falar, ditar, pestanejar, andar, certo? São verbos que no nome do verbo, pessoal, dele no infinitivo, são os verbos que vão terminar em AR. Verbos de segunda conjugação, que daqui a pouco nós vamos aprender só um detalhezinho sobre a segunda conjugação. A segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Dizer, querer, sofrer, certo? E tantos e vários e infinitos outros, né? E os verbos de terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Preferir, sorrir, insistir, mentir, partir, certo? Então, mas existe um detalhezinho aqui muitíssimo importante sobre a segunda conjugação. Nós temos ainda, pessoal, os verbos, a gente sabe, primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Mas existem aqueles outros verbos, né, que terminam em OR. Propor, dispor, pôr, antepor, né? Então, esses verbos terminados em OR, como o verbo pôr, e os que dele derivam, compor, dispor, supor, propor, antepor, entre outros, né? Eles pertencem à segunda conjugação. Ai, professora, mas você disse que a segunda conjugação só termina em ER. Realmente, os verbos de segunda conjugação são verbos que terminam em ER. Mas, por que os verbos terminados em OR também são classificados como verbo de segunda conjugação? Porque antigamente, pessoal, não sei se algum professor lá do 5º ano falou para vocês, o verbo pôr, certo? Ele não era pôr, ele era poer. E o verbo poer, ele termina em ER, portanto, de segunda conjugação. Com o passar do tempo, pessoal, isso é variação linguística histórica, que nós vimos lá no terceiro bimestre, como variação linguística. Nós vimos as variações linguísticas regionais, que vocês fizeram até aquela lista de 30 nomes que sofrem variação linguística no Brasil ou em qualquer outro local, né? Existem as variações sociais e existem as variações históricas. A palavra por, ela sofreu uma variação linguística histórica, porque em vez de ser por, né? Em vez de ser poer antigamente, ela perdeu o E e ficou só por, certo? Com o passar do tempo, ela perdeu a vogal E. Por isso que os verbos terminados em OR são classificados como verbos de segunda conjugação, mesmo terminando em OR. Mesmo terminando em OR, ok? Agora, a segunda questão. Reveja os verbos que você escreveu no item B da atividade 1, da página 29. Vamos lá? Item B da atividade 1 da página 29. Para registrar as ações do personagem Marco e escreva a conjugação de cada um deles. Então, pessoal, quais são os verbos que a gente encontrou lá na primeira questão, letra B?
Nós encontramos o quê? Brincou, não foi? Tomou, conversou, caiu, né? Foram esses verbos que nós encontramos lá na letra B da primeira questão. De posse dessa informação, pessoal, de posse dessa informação, vocês vão escrever agora a conjugação. O que é a conjugação? A, R, verbos terminados em AR, pertence à primeira conjugação. ER e OR, verbos terminados em R e OR, são verbos de segunda conjugação. IR, verbos terminados em IR, pertencem à terceira conjugação. Então, de posse dessas informações, agora vocês vão escrever a conjugação de cada um desses verbos que vocês encontraram lá no item B, na atividade 1. Item B, atividade 1. Então, pessoal, na segunda questão, olha, os verbos acordar, brincar, tomar e conversar são da primeira conjugação. Por quê? Porque terminam em AR. Acordar, brincar. Pessoal, eu estou tomando como exemplo aqui o que ele pediu, o que o livro pediu. Atividade 1, letra B. Acordar, brincar, tomar e conversar. Acordar, brincar, tomar e conversar são da primeira conjugação, porque a primeira conjugação são os verbos que terminam em AR. Ir e cair. Ir e cair são verbos da terceira conjugação, porque terminam em IR, certo? Lá não tem, naquele exercício, não tem nenhum verbo que seja de segunda conjugação, que são os verbos que terminam em ER e OR. Terceira questão. Observe as manchetes abaixo. Descoberta permite entender melhor a formação das galáxias. Quarks são observados interagindo através de minúsculos sabres de luz. Asteroide é flagrado atravessando o sistema solar. Certo? Letra A. O verbo entender pertence a que conjugação? Pessoal, nós vimos que a palavra entender, que é um verbo, né, que indica a ação, termina em quê? Em ER. Os verbos que terminam em ER são de segunda conjugação, certo? Façam agora a letra B e a letra C. Letra B e letra C.
Na letra B, pessoal, a que conjugação pertence à forma verbal interagindo? Se eu for procurar esse verbete no dicionário, como eu já falei para vocês, eu não vou encontrar a palavra interagindo. Eu vou encontrar a palavra interagir, que é um verbo de terceira conjugação. É um verbo de terceira conjugação. E na letra C? Letra C, a que conjugação pertence à forma verbal atravessando? Atravessando é o verbo atravessar. Atravessar. Os verbos que terminam em AR são verbos de primeira conjugação. Então, na letra A, o verbo entender é um verbo de segunda conjugação porque termina em AR. Na letra B, a palavra interagindo, o verbo interagir, é um verbo de terceira conjugação porque termina em IR. E a palavra atravessando é o verbo atravessar, que é um verbo de primeira conjugação porque termina em AR. Pessoal, hoje, sendo a nossa primeira aula sobre o verbo, certo? Não precisa vocês ficarem com medo, porque verbo não é bicho de sete cabeças, não, certo? Ele é muito fácil quando você pega esse fio da meada, esse comecinho dele, né? Então, ele se torna ser muito fácil, mas vocês precisam prestar atenção nas demais aulas, porque à medida que nós formos nos adentrar mais no assunto do verbo, né? Ele vai puxando cada vez mais de vocês. Então, vocês precisam, né? Vocês precisam entender esse comecinho para que depois, quando a gente veja os tempos verbais, os modos verbais, né, a conjugação de cada verbo, vocês não se percam, né, com o assunto, porque você já tem entendido essa primeira parte, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.